Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Obrigada por estar junto a mim hoje. E eu vou falar sobre o assunto favorito de todo mundo: disciplina e domínio próprio. Veja, você não está animado. Não desligue a sua televisão. Você precisa ouvir isso, mesmo que já seja uma pessoa disciplinada. Sabe, sempre precisamos ser refrescados em coisas que nós estamos prontos e talvez praticando, bem? Ferramentas para tomar o controle. Sabe, nós temos domínio próprio. Então, uma das primeiras coisas que você tem que parar de falar é: eu não tenho domínio próprio, ou eu não sou disciplinado. O domínio próprio, ele é um dos frutos do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos Jesus, temos seu Espírito, e, portanto, o fruto do Espírito também está em nós. Mas ele vem em forma de semente e deve ser exercido para ser desenvolvido. Como a paciência, por exemplo, é um fruto do Espírito, e se você estudar essa palavra na língua original, lá diz que ela é um fruto que só cresce debaixo de provações. Bem, eu não gosto dessa definição, mas ela é bem lógica, sabe? Já que eu nunca vou aprender a ter paciência se eu não tiver que passar por situações na minha vida para exercer paciência. E nesta manhã, Dave e eu tivemos um incidente. Você já teve um incidente com quem está casado? E então ele não ouve muito bem, mas claro que ele diz que eu também não ouço bem, que eu tenho um probleminha, mas ele tem um problema bem maior. Então ele diz, hein, e eu fico tão cansada de ouvir, hein? E eu perguntava a ele esta manhã, como está a previsão do tempo hoje? E eu falei bem alto desde o início, porque eu sei que ele nem sempre me escuta. E como está a previsão do tempo hoje, hein? Eu disse, como está a previsão do tempo hoje? Ele disse, hein? E eu disse, como está a previsão do tempo hoje? E então, ele disse, bem, você não está sendo muito gentil. Eu disse, não se preocupe, eu vou pregar sobre desenvolver disciplina e domínio próprio hoje. Talvez quando eu chegar em casa à noite, eu vou me comportar melhor. Então, se você não precisa disso, eu preciso. Eu vou pregar para mim mesma. Bem, Provérbios 16:32. Quem é lento para se irar é melhor do que os poderosos, e aquele que governa o seu espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. Então, Deus está nos dando trabalho. Agora, Ele nunca nos dá trabalho sem nos ajudar a fazê-lo. Mas Ele nos dá o trabalho de governar sobre as nossas próprias emoções e pensamentos e palavras que falamos. Nós precisamos de disciplina e domínio próprio se nós vamos ser quem nós dizemos que nós queremos ser. E Hebreus 12, verso 11 diz, no momento, toda a disciplina parece dolorosa ao invés de agradável. Alguém pode dizer amém? Mas depois, mais tarde, ela produz o fruto pacífico da justiça para aqueles que foram exercitados por ela. Bem, nós precisamos nos preocupar mais com o depois do que nos preocupamos, porque o depois sempre vem, sabe? E eventualmente vamos chegar lá. Costumo dizer que na vida tem investidores e jogadores. Os jogadores são aqueles que tentam fazer a coisa errada esperando que eles vão se safar e ainda ter um resultado certo. Isso não funciona. Investidores são pessoas que fazem a coisa certa agora, mesmo sendo difícil, porque elas querem ter o resultado certo mais tarde na vida. Vamos pegar as pessoas que economizam dinheiro? Bem claro, seria mais divertido gastar todo o seu dinheiro agora do que economizar parte dele, mas então, mais tarde, quando há uma emergência que você não está esperando, ou algo acontece no seu trabalho e você é demitido ou dispensado por um tempo, ou quando o tempo da aposentadoria chega, nós podemos olhar para as pessoas que fizeram o que é certo no início de suas vidas e agora estão confortáveis e dizer, bem, deve ser bom ter todo esse dinheiro. Bem, as pessoas, elas não recebem tudo o que elas têm de bom por acaso, sabe? Há sempre uma causa e um efeito. E se nós fizermos as coisas certas, as coisas que Deus nos diz para fazer, nós vamos terminar com o resultado que Ele diz que nós teremos.
Mas nós precisamos fazer esse investimento agora, mesmo que seja difícil e você não se sinta bem agora, mas sim depois. Eu quero te pedir para que você, se você ainda não fez isso, que se torne uma pessoa que não vive apenas para o agora e para como se sente agora e pelo que você quer agora, mas que você viva pelo mais tarde, porque o mais tarde sempre vai vir. Sabe, eu acredito que há várias pessoas que desejam as bênçãos e os benefícios da vida, mas elas não querem fazer o trabalho ou investir o esforço necessário. Eu gosto de dizer às pessoas que querem benefícios sem trabalho. Agora, nós precisamos evitar as obras da carne, que é a nossa energia tentando fazer algo que só Deus pode fazer acontecer, mas nós precisamos fazer as obras de Deus. Até mesmo Jesus disse: eu vim para fazer as obras do meu Pai. Então, há coisas que Deus nos dá para fazer, e na palavra há, vários: faça isso, não faça aquilo e não faça isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer isso. Se não fizer aquilo, isso vai acontecer. E nós temos a direção de Deus. Nós não estamos vivendo um jogo de adivinhação na vida. Nós temos direção e a palavra de Deus abrange realmente todas as áreas da nossa vida. E se ela não cobrir especificamente, nós temos o Espírito da palavra e temos o caráter de Deus para nos ajudar. E nós sabemos que há certas coisas que Deus quer que façamos e outras que Ele não gostaria que fizéssemos. Mas ninguém pode esperar fazer coisas erradas constantemente e acabar com o resultado certo. Digamos, por exemplo, que você não se cuida, você come mal, come porcaria o tempo todo. Eu não sei, talvez você fuma 2 maços de cigarro por dia e você se excede na bebida alcoólica e você não dorme bastante, você trabalha demais. Bem, mais tarde, algo vai acontecer com o seu corpo que você não vai gostar. O meu marido trabalhou por cerca de 60 anos e ele tem 80 anos agora e ele tem se exercitado, ele se exercita há 60 anos. Bem, ele parece incrível para a sua idade e ele se sente incrível. Mas tem pessoas que dizem: nossa, eu gostaria de ser como você, mas ele não conseguiu isso só desejando. Ele conseguiu fazendo a coisa certa, quando em muitos dias isso era difícil de se fazer. E assim, não vamos viver nossas vidas com arrependimentos. Me arrependo de não ter sido assim, lamento não ter sido daquele jeito. Seja guiado pelo Espírito Santo e discipline-se para fazer aquilo que você sabe que Deus quer que você faça, mesmo que você não sinta vontade, mesmo que seja difícil. Nem tudo na vida tem que ser fácil. Às vezes precisamos da batalha para crescermos e ser espiritualmente maduros. Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante, o perdão dos pecados e a liberdade da culpa. Ele quer que tenhamos graça, favor, misericórdia, alegria, paz, justiça. Apenas pense no tipo de vida que Deus quer que você tenha. Força, habilidade, domínio, poder e autoridade sobre o inimigo. Saúde, prosperidade, bons relacionamentos. Bem, vamos pegar os relacionamentos como exemplo. Se você quer ter bons relacionamentos, então você tem que se disciplinar para tratar as pessoas bem. Nem sempre pode querer que as pessoas sejam do seu jeito e ainda assim ter um bom relacionamento com elas. Não há nenhuma relação que seja saudável se tudo é unilateral, onde uma pessoa renuncia a tudo e a outra recebe tudo, sabe? Se quisermos ter bons relacionamentos, nós precisamos falar direito com as pessoas. Nós não podemos falar o que pensamos e tudo que achamos que é de errado com elas. Precisamos orar e dizer a elas coisas para acrescentá-las e encorajá-las e torná-las mais fortes. Você pode ter bons relacionamentos, mas sabe, você precisa investir nesses relacionamentos para tê-los. Deus quer que nós desfrutemos de sua presença. Ele quer que nós o conheçamos, o poder da sua ressurreição. As promessas na Bíblia são intermináveis. Na verdade, há mais de 5.000 delas, dependendo da fonte que você usa para estudar a respeito. Sabe, eu já vi cerca de 5 a 10 mil, talvez ainda mais. Digamos que haja uma abundância de promessas na palavra de Deus, mas Deus, ele sempre nos dá uma parte a desempenhar, porque nós somos parceiros de Deus. Agora, a salvação é um presente gratuito,
Mas nós ainda temos que decidir viver para Deus. Temos que decidir nos arrepender e permitir que Deus nos transforme. Sua vida não vai mudar se você não estiver disposto a mudar. Muitas pessoas acham que basta fazer uma oração do pecador, que tudo vai magicamente mudar na vida delas, sabe? Bem, não vai. O que vai transformá-lo é aprender a palavra, se disciplinar a estudar a palavra regularmente e assim então se disciplinar a fazer o que a palavra diz. Agora, eu sei que disciplina não é o assunto favorito de ninguém, sabe? É como algo que chamo de ai, aleluia. Quando estou falando essas coisas, isso parece um ai. Mas se você fizer e viver isso, mais tarde você vai dizer, aleluia, estou tão feliz por ter feito isso. Você é uma pessoa disciplinada? Eu acredito que você seja, mas você pode não ter praticado o bastante para que isso realmente esteja funcionando em sua vida. As pessoas muitas vezes querem as bênçãos sem o trabalho. Aí elas não recebem e ficam com inveja do que outras pessoas têm. Uau! Você está com inveja de alguém? E do que você está com inveja? Eu tenho inveja da aparência daquela mulher. Ela é tão bonita e eu estou muito acima do peso e tão fora de forma. Bem, talvez você coma tudo que você quer e aquela outra pessoa se discipline, ela só come alimentos saudáveis. Bem, eu gostaria de ter o dinheiro que você tem. Eu tenho inveja do dinheiro que você tem. Às vezes as pessoas herdam algum dinheiro, mas ainda assim, elas precisam cuidar dele. É bobagem ter inveja do que alguém tem se você não quer fazer o que eles fizeram para ter aquilo, sabe? Tem pessoas que às vezes são críticas ou falam mal de mim. Isso faz parte do que acontece quando você está nos olhos do público. Mas eu tive que aprender que aquelas pessoas que têm inveja de mim, elas têm inveja porque elas gostariam de ter um ministério como o meu ou uma vida como a minha, mas elas não querem fazer o que eu fiz para obtê-la. Sabe, eu passei por muitos anos realmente muito duros e difíceis antes de chegar ao ponto onde eu pude estar na televisão e ter o privilégio de falar com as pessoas em todo o mundo. Eu estava falando com alguém esta manhã sobre o quanto o Dave e eu trabalhamos nos primeiros anos deste ministério. E eu me lembro de voltar para casa das viagens do ministério tão cansada que eu achava que eu nunca mais me sentiria bem novamente. Então nós fizemos o trabalho e agora estamos colhendo os benefícios. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas você está disposto a fazer a parte que Ele te dá para fazer? E eu sei que há pessoas que precisam ouvir isso. Se eu perguntasse agora, você sabe sobre alguma coisa na sua vida? Você tem alguma área na sua vida onde você está sendo desobediente a Deus? Você sabe que está fazendo algo que não deveria estar fazendo e continua fazendo isso? Então, em amor, eu preciso te dizer que você está plantando uma semente e não ficará feliz quando a colheita chegar. Mas felizmente você pode mudar isso e pode mudar agora mesmo. Você pode se arrepender, e arrependimento não significa apenas se lamentar. Arrependimento significa se virar e ir em uma direção totalmente diferente. Você pode tomar uma decisão que começará uma mudança maravilhosa em sua vida, se você fizer isso. Bem, Joyce, eu não sou uma pessoa disciplinada, sabe? Bem, você tem domínio próprio. Talvez não tenha exercido, mas você tem domínio próprio. No Salmo 106, versículos 12 a 16, há um grande exemplo disso, da inveja. E eu vou ler para você o último versículo primeiro. E diz, quando os homens no acampamento tiveram inveja de Moisés e Arão, os santos servos do Senhor. Ouça isso, Salmo 106, 12. Então eles creram nas palavras de Deus e cantaram em seu louvor. Mas logo se esqueceram de suas obras e não esperaram por seu conselho. Os israelitas, quando foram libertos da escravidão no Egito, eles estavam animados e louvando a Deus. Oh, este é um grande dia, sabe? Mas quando eles estavam passando por momentos difíceis, quero que entenda isso. Quando eles passavam pelos momentos difíceis, se esqueciam de todas as coisas boas que Deus havia feito por eles e pensavam somente no que estavam passando naquela hora. É assim com a disciplina também, sabe? Nós podemos
até ver que se nos disciplinarmos nisso ou naquilo outro, que existe uma bênção ligada a isso. Mas a Bíblia nos diz que nenhuma disciplina no presente é motivo de alegria. Porém, mais tarde, ela produz o fruto da justiça para aqueles que foram exercitados nela. Então, pode não ser bom agora, mas há uma bênção ligada a isso, se você fizer o que Deus quer que você faça neste ponto da sua vida. Não se esqueça das coisas boas que Deus fez por você, mesmo quando estiver passando por tempos difíceis. Lembre-se de todas as coisas boas que Deus já fez. Eles não esperaram por seu conselho. Não seja tão impaciente, mas espere até ter certeza de que Deus está te mostrando o que deve fazer e então faça. Mas eles tiveram um desejo lascivo no deserto e colocaram Deus à prova no deserto. Eles queriam coisas, mas queriam mal. Porque eles queriam o que Moisés e Arão tinham. Talvez fosse o relacionamento deles com Deus ou a liderança que eles tinham, a autoridade que eles tinham. E eles ficaram com inveja do que eles tinham. Mas ouça, Deus deu a eles o que eles queriam. Mas ele enviou uma doença que se espalhou entre eles. Às vezes Deus nos dará o que nós queremos só para nos provar que ainda não estamos prontos para aquilo. Sabe, eu fiquei querendo que o meu ministério crescesse muito tempo enquanto ainda era pequeno. Sabe, eu ministrava para 25 pessoas na minha sala, toda terça à noite, e eu não era paga para isso. Eu saí de um emprego de tempo integral para ir para o ministério. E sabe, eu tinha um sonho, uma visão, mas era tudo o que eu tinha. Bem, sabe, é desafiador ficar firme neste tipo de coisa, sabe? Quando você não consegue enxergar nada no natural. Mas continue fazendo. E pouco a pouco nós crescemos. Então, quando chegou a hora de sair daquela situação, eu acabei indo trabalhar numa igreja. Eles me pediram para liderar uma reunião de mulheres, e isso se tornou muito grande. Então, Deus me pediu para sair e ir para o norte, sul, leste, oeste, e assim tudo vem em estágios e degraus. Ninguém vai simplesmente ter um sonho de Deus sobre algo a se fazer em sua vida e no dia seguinte cairá da cama e fará aquilo. Deus nos mostra o fim desde o princípio, às vezes, e não entendemos que ainda precisamos passar pelo meio. Pense nisso. Há um começo para tudo. E há um fim, mas também um meio. Digamos que você precise perder 50 quilos. Bem, isso não é tão fácil para você começar. Qualquer um pode começar uma dieta domingo depois do jantar. Mas o que acontece quando chega a terça-feira, meio-dia, e você está extremamente faminto? Bem, é aí que esta disciplina tem que entrar e você tem que estar disposto a sofrer um pouco, entendendo que se você continuar fazendo aquilo que é certo, então você obterá um bom resultado pouco a pouco. Agora, eu sei que algumas pessoas têm situações físicas ruins, talvez questões médicas que estejam acontecendo, que as impede de conseguir perder peso, mas eu estou falando de situações normais em que as pessoas não cuidam de si mesmas. Você pode aplicar isso na questão financeira. Quantas pessoas que estão endividadas e elas clamam a Deus por um milagre financeiro? Bem, peça a Deus um milagre, Ele pode te dar um emprego. Ou peça por um milagre e Ele pode te dar um segundo emprego por um tempo. Peça a Deus um milagre e Ele pode te mostrar 10 situações onde você não precisa mais gastar dinheiro. Sempre que nós oramos, Deus nos ouve e responde a nossa oração, mas Ele nem sempre faz isso de uma maneira milagrosa, sabe? Muitas vezes Deus vai nos mostrar algo que precisamos fazer ou parar de fazer, se quisermos ter o resultado que dizemos que queremos. Você pode dizer, bem, eu estou confiando em Deus e estou orando sobre isso. Deixe-me perguntar, você está com raiva de alguém? E você pode pensar, Joyce, não basta falar apenas de disciplina e domínio próprio, será que nós temos que falar de perdão também? Sim, porque quer saber? Acredito que há literalmente milhões de orações que ficam sem respostas, simplesmente porque as pessoas têm falta de perdão em seus corações, ao mesmo tempo que estão orando e pedindo a Deus para fazer algo grande em suas vidas. Marcos 11, versos 24 e 25, portanto, eu te digo, tudo aquilo que você pedir em oração, creia que você já recebeu e te será dado.
Eu amo a tradução que diz: acredite que você recebeu e você vai receber. Bem, aqui não diz o quanto vai demorar para você receber isso. Às vezes temos que permanecer na fé por muito tempo e não desistir nem esmorecer, e isso requer disciplina. E, eventualmente, recebemos. Sabe, Deus me chamou para fazer o que estou fazendo há 46 anos, mas não comecei no dia seguinte. Eu dediquei 5 anos naqueles pequenos estudos bíblicos, dediquei 5 anos trabalhando para outras pessoas. Sempre digo às pessoas: você não está apto a exercer autoridade se não sabe estar debaixo de autoridade. E aqueles 5 anos que trabalhei para outras pessoas, eu nem sempre gostava do que me pediam para fazer. E eu nem sempre sentia que eu recebia o reconhecimento ou o salário que eu merecia, sabe? E talvez tudo isso foi Deus também, porque Ele queria que eu passasse por situações onde eu precisasse aprender a ter uma boa atitude durante tudo, ainda que eu não estivesse recebendo o que eu queria. E talvez Ele quisesse provar na minha vida que eu não estava apenas ministrando por causa do dinheiro que eu ganhava, mas estava fazendo isso por causa do amor por Ele e pela minha obediência a Ele. Então, eu fiquei todo esse tempo orando por coisas maiores e elas estavam a caminho, mas tive que esperá-las. E uma das coisas que tive que aprender foi o que a Bíblia diz a seguir. E sempre que você estiver orando, perdoe. Se você tem algo contra alguém, qualquer coisa, sabe, na economia de Deus, você não deve ficar bravo nem com o governo. Nós temos que perdoar qualquer coisa. Qualquer coisa que tivermos contra qualquer pessoa, precisamos entregar isso para Deus e confiar nele para ser o nosso vingador. E eu acredito que há mais territórios tomados na vida dos crentes através da falta de perdão do que em qualquer outra área que o inimigo usa contra nós, sabe? Não seja melindroso. Não se ofenda tão facilmente. E seja rápido para perdoar. Estude esta área até que você saiba o quão perigoso é para você ficar cheio de amargura e ressentimento. Deus não nos diz para perdoar as pessoas como um favor para elas. Ele nos diz isso porque é bom para nós. E, na verdade, uma das coisas que eu aprendi na vida e que faz o obedecer a Deus ser muito mais fácil é que tudo o que Ele me diz para fazer ou me mostra para fazer, isto sempre será para o meu bem. Deus não nos diz para fazer coisas difíceis só para sentar e ficar nos olhando fazer essas coisas difíceis. Mas Ele sabe que se fizermos aquilo, que se semearmos esta semente, então o resultado vai acontecer depois e nós vamos gostar muito disso. Certamente Deus está te mostrando, pelo menos uma área em sua vida, onde você pode aplicar isso. Sempre que você estiver orando, perdoe se você tiver algo contra alguém, para que o seu Pai que está no céu possa também perdoar suas falhas e suas deficiências. Tiago 2:14, do 14 ao 20, eu não vou poder compartilhar tudo por falta de tempo, mas diz: de que adianta, irmão, se alguém diz que tem fé, mas não tem as obras? A fé sozinha pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã está mal vestido e sem comida e um de vocês diz a ele: vá em paz, fique aquecido e satisfeito, sem lhe dar as coisas que ele precisa, que coisa boa é esta? Bem, quantas vezes alguém te fala sobre uma necessidade que tem e você diz: vou orar por você. Bem, isso é uma coisa boa. Mas sabe o que Deus me disse uma vez? Ele disse: pare de me pedir para fazer coisas que você poderia facilmente fazer e simplesmente não quer. Ui, ai! Esse é um ai que se transformará em aleluia depois na vida se eu fizer o que Deus me pediu para fazer. Temos que estar sempre dispostos a dar, sempre dispostos a servir, sempre dispostos a obedecer. E então, se isso trouxe uma área em sua vida, a sua mente, sabe, para a sua mente, e você sabe que esta é uma área onde você precisa começar a usar a disciplina e o domínio próprio, então discipline-se para não continuar adiando, mas para começar hoje. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária, obrigada por estar junto a mim hoje. E eu vou falar sobre o assunto favorito de todo mundo: disciplina
e domínio próprio. Veja, você não está animado. Não desligue a sua televisão. Você precisa ouvir isso, mesmo que já seja uma pessoa disciplinada. Sabe, sempre precisamos ser refrescados em coisas que nós estamos prontos e talvez praticando, bem? Ferramentas para tomar o controle. Sabe, nós temos domínio próprio. Então, uma das primeiras coisas que você tem que parar de falar é: eu não tenho domínio próprio, ou eu não sou disciplinado. O domínio próprio, ele é um dos frutos do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos Jesus, temos seu Espírito, e, portanto, o fruto do Espírito também está em nós. Mas ele vem em forma de semente e deve ser exercido para ser desenvolvido. Como a paciência, por exemplo, é um fruto do Espírito, e se você estudar essa palavra na língua original, lá diz que ela é um fruto que só cresce debaixo de provações. Bem, eu não gosto dessa definição, mas ela é bem lógica, sabe? Já que eu nunca vou aprender a ter paciência se eu não tiver que passar por situações na minha vida para exercer paciência. E nesta manhã, Dave e eu tivemos um incidente. Você já teve um incidente com quem está casado? E então ele não ouve muito bem, mas claro que ele diz que eu também não ouço bem, que eu tenho um probleminha, mas ele tem um problema bem maior. Então ele diz, hein, e eu fico tão cansada de ouvir, hein? E eu perguntava a ele esta manhã, como está a previsão do tempo hoje? E eu falei bem alto desde o início, porque eu sei que ele nem sempre me escuta. E como está a previsão do tempo hoje, hein? Eu disse, como está a previsão do tempo hoje? Ele disse, hein? E eu disse, como está a previsão do tempo hoje? E então, ele disse, bem, você não está sendo muito gentil. Eu disse, não se preocupe, eu vou pregar sobre desenvolver disciplina e domínio próprio hoje. Talvez quando eu chegar em casa à noite, eu vou me comportar melhor. Então, se você não precisa disso, eu preciso. Eu vou pregar para mim mesma. Bem, Provérbios 16:32. Quem é lento para se irar é melhor do que os poderosos, e aquele que governa o seu espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. Então, Deus está nos dando trabalho. Agora, Ele nunca nos dá trabalho sem nos ajudar a fazê-lo. Mas Ele nos dá o trabalho de governar sobre as nossas próprias emoções e pensamentos e palavras que falamos. Nós precisamos de disciplina e domínio próprio se nós vamos ser quem nós dizemos que nós queremos ser. E Hebreus 12, verso 11 diz, no momento, toda a disciplina parece dolorosa ao invés de agradável. Alguém pode dizer amém? Mas depois, mais tarde, ela produz o fruto pacífico da justiça para aqueles que foram exercitados por ela. Bem, nós precisamos nos preocupar mais com o depois do que nos preocupamos, porque o depois sempre vem, sabe? E eventualmente vamos chegar lá. Costumo dizer que na vida tem investidores e jogadores. Os jogadores são aqueles que tentam fazer a coisa errada esperando que eles vão se safar e ainda ter um resultado certo. Isso não funciona. Investidores são pessoas que fazem a coisa certa agora, mesmo sendo difícil, porque elas querem ter o resultado certo mais tarde na vida. Vamos pegar as pessoas que economizam dinheiro? Bem claro, seria mais divertido gastar todo o seu dinheiro agora do que economizar parte dele, mas então, mais tarde, quando há uma emergência que você não está esperando, ou algo acontece no seu trabalho e você é demitido ou dispensado por um tempo, ou quando o tempo da aposentadoria chega, nós podemos olhar para as pessoas que fizeram o que é certo no início de suas vidas e agora estão confortáveis e dizer, bem, deve ser bom ter todo esse dinheiro. Bem, as pessoas, elas não recebem tudo o que elas têm de bom por acaso, sabe? Há sempre uma causa e um efeito. E se nós fizermos as coisas certas, as coisas que Deus nos diz para fazer, nós vamos terminar com o resultado que Ele diz que nós teremos. Mas nós precisamos fazer esse investimento agora, mesmo que seja difícil e você não se sinta bem agora, mas sim depois. Eu quero te pedir para que você
Se você ainda não fez isso, que se torne uma pessoa que não vive apenas para o agora e para como se sente agora e pelo que você quer agora, mas que você viva pelo mais tarde, porque o mais tarde sempre vai vir. Sabe, eu acredito que há várias pessoas que desejam as bênçãos e os benefícios da vida, mas elas não querem fazer o trabalho ou investir o esforço necessário. Eu gosto de dizer às pessoas que querem benefícios sem trabalho. Agora, nós precisamos evitar as obras da carne, que é a nossa energia tentando fazer algo que só Deus pode fazer acontecer, mas nós precisamos fazer as obras de Deus. Até mesmo Jesus disse: eu vim para fazer as obras do meu Pai. Então, há coisas que Deus nos dá para fazer, e na palavra há, vários... Faça isso, não faça aquilo e não faça isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer isso. Se não fizer aquilo, isso vai acontecer. E nós temos a direção de Deus. Nós não estamos vivendo um jogo de adivinhação na vida. Nós temos direção e a palavra de Deus abrange realmente todas as áreas da nossa vida. E se ela não cobrir especificamente, nós temos o Espírito da palavra e temos o caráter de Deus para nos ajudar. E nós sabemos que há certas coisas que Deus quer que façamos e outras que Ele não gostaria que fizéssemos. Mas ninguém pode esperar fazer coisas erradas constantemente e acabar com o resultado certo. Digamos, por exemplo, que você não se cuida, você come mal, come porcaria o tempo todo. Eu não sei, talvez você fuma 2 maços de cigarro por dia e você se excede na bebida alcoólica e você não dorme bastante, você trabalha demais. Bem, mais tarde, algo vai acontecer com o seu corpo que você não vai gostar. O meu marido trabalhou por cerca de 60 anos e ele tem 80 anos agora e ele tem se exercitado, ele se exercita há 60 anos. Bem, ele parece incrível para a sua idade e ele se sente incrível. Mas tem pessoas que dizem: nossa, eu gostaria de ser como você, mas ele não conseguiu isso só desejando. Ele conseguiu fazendo a coisa certa, quando em muitos dias isso era difícil de se fazer. E assim, não vamos viver nossas vidas com arrependimentos. Me arrependo de não ter sido assim, lamento não ter sido daquele jeito. Seja guiado pelo Espírito Santo e discipline-se para fazer aquilo que você sabe que Deus quer que você faça, mesmo que você não sinta vontade, mesmo que seja difícil. Nem tudo na vida tem que ser fácil. Às vezes precisamos da batalha para crescermos e ser espiritualmente maduros. Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante, o perdão dos pecados e a liberdade da culpa. Ele quer que tenhamos graça, favor, misericórdia, alegria, paz, justiça. Apenas pense no tipo de vida que Deus quer que você tenha. Força, habilidade, domínio, poder e autoridade sobre o inimigo. Saúde, prosperidade, bons relacionamentos. Bem, vamos pegar os relacionamentos como exemplo. Se você quer ter bons relacionamentos, então você tem que se disciplinar para tratar as pessoas bem. Nem sempre pode querer que as pessoas sejam do seu jeito e ainda assim ter um bom relacionamento com elas. Não há nenhuma relação que seja saudável se tudo é unilateral, onde uma pessoa renuncia a tudo e a outra recebe tudo, sabe? Se quisermos ter bons relacionamentos, nós precisamos falar direito com as pessoas. Nós não podemos falar o que pensamos e tudo que achamos que é de errado com elas. Precisamos orar e dizer a elas coisas para acrescentá-las e encorajá-las e torná-las mais fortes. Você pode ter bons relacionamentos, mas sabe, você precisa investir nesses relacionamentos para tê-los. Deus quer que nós desfrutemos de sua presença. Ele quer que nós o conheçamos, o poder da sua ressurreição. As promessas na Bíblia são intermináveis. Na verdade, há mais de 5.000 delas, dependendo da fonte que você usa para estudar a respeito. Sabe, eu já vi cerca de 5 a 10 mil, talvez ainda mais. Digamos que haja uma abundância de promessas na palavra de Deus, mas Deus, ele sempre nos dá uma parte a desempenhar, porque nós somos parceiros de Deus. Agora, a salvação é um presente gratuito, mas nós ainda temos que decidir viver para Deus. Temos que decidir nos arrepender e permitir que Deus
nos transforme, sua vida não vai mudar se você não estiver disposto a mudar. Muitas pessoas acham que basta fazer uma oração do pecador, que tudo vai magicamente mudar na vida delas, sabe? Bem, não vai. O que vai transformá-lo é aprender a palavra, se disciplinar a estudar a palavra regularmente e assim então se disciplinar a fazer o que a palavra diz. Agora, eu sei que disciplina não é o assunto favorito de ninguém, sabe? É como algo que chamo de ai, aleluia. Quando estou falando essas coisas, isso parece um ai. Mas se você fizer e viver isso, mais tarde você vai dizer, aleluia, estou tão feliz por ter feito isso. Você é uma pessoa disciplinada? Eu acredito que você seja, mas você pode não ter praticado o bastante para que isso realmente esteja funcionando em sua vida. As pessoas muitas vezes querem as bênçãos sem o trabalho. Aí elas não recebem e ficam com inveja do que outras pessoas têm. Uau! Você está com inveja de alguém? E do que você está com inveja? Eu tenho inveja da aparência daquela mulher. Ela é tão bonita e eu estou muito acima do peso e tão fora de forma. Bem, talvez você coma tudo que você quer e aquela outra pessoa se discipline, ela só come alimentos saudáveis. Bem, eu gostaria de ter o dinheiro que você tem. Eu tenho inveja do dinheiro que você tem. Às vezes as pessoas herdam algum dinheiro, mas ainda assim, elas precisam cuidar dele. É bobagem ter inveja do que alguém tem se você não quer fazer o que eles fizeram para ter aquilo, sabe? Tem pessoas que às vezes são críticas ou falam mal de mim. Isso faz parte do que acontece quando você está nos olhos do público. Mas eu tive que aprender que aquelas pessoas que têm inveja de mim, elas têm inveja porque elas gostariam de ter um ministério como o meu ou uma vida como a minha, mas elas não querem fazer o que eu fiz para obtê-la. Sabe, eu passei por muitos anos realmente muito duros e difíceis antes de chegar ao ponto onde eu pude estar na televisão e ter o privilégio de falar com as pessoas em todo o mundo. Eu estava falando com alguém esta manhã sobre o quanto o Dave e eu trabalhamos nos primeiros anos deste ministério. E eu me lembro de voltar para casa das viagens do ministério tão cansada que eu achava que eu nunca mais me sentiria bem novamente. Então nós fizemos o trabalho e agora estamos colhendo os benefícios. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas você está disposto a fazer a parte que Ele te dá para fazer? E eu sei que há pessoas que precisam ouvir isso. Se eu perguntasse agora, você sabe sobre alguma coisa na sua vida? Você tem alguma área na sua vida onde você está sendo desobediente a Deus? Você sabe que está fazendo algo que não deveria estar fazendo e continua fazendo isso? Então, em amor, eu preciso te dizer que você está plantando uma semente e não ficará feliz quando a colheita chegar. Mas, felizmente, você pode mudar isso e pode mudar agora mesmo. Você pode se arrepender, e arrependimento não significa apenas se lamentar. Arrependimento significa se virar e ir em uma direção totalmente diferente. Você pode tomar uma decisão que começará uma mudança maravilhosa em sua vida, se você fizer isso. Bem, Joyce, eu não sou uma pessoa disciplinada, sabe? Bem, você tem domínio próprio. Talvez não tenha exercido, mas você tem domínio próprio. No Salmo 106, versículos 12 a 16, há um grande exemplo disso, da inveja. E eu vou ler para você o último versículo primeiro. E diz, quando os homens no acampamento tiveram inveja de Moisés e Arão, os santos servos do Senhor. Ouça isso, Salmo 106, 12. Então eles creram nas palavras de Deus e cantaram em seu louvor. Mas logo se esqueceram de suas obras e não esperaram por seu conselho. Os israelitas, quando foram libertos da escravidão no Egito, eles estavam animados e louvando a Deus. Oh, este é um grande dia, sabe? Mas quando eles estavam passando por momentos difíceis, quero que entenda isso. Quando eles passavam pelos momentos difíceis, se esqueciam de todas as coisas boas que Deus havia feito por eles e pensavam somente no que estavam passando naquela hora. É assim com a disciplina também, sabe? Nós podemos até ver que se nos disciplinarmos nisso ou naquilo outro, que existe uma bênção ligada a isso. Mas a Bíblia nos diz que nenhuma disciplina no presente é motivo de alegria.
Porém, mais tarde, ela produz o fruto da justiça para aqueles que foram exercitados nela. Então, pode não ser bom agora, mas há uma bênção ligada a isso se você fizer o que Deus quer que você faça neste ponto da sua vida. Não se esqueça das coisas boas que Deus fez por você, mesmo quando estiver passando por tempos difíceis. Lembre-se de todas as coisas boas que Deus já fez. Eles não esperaram por seu conselho. Não seja tão impaciente, mas espere até ter certeza de que Deus está te mostrando o que deve fazer e então faça. Mas eles tiveram um desejo lascivo no deserto e colocaram Deus à prova no deserto. Eles queriam coisas, mas queriam mal. O que eles queriam, o que Moisés e Arão tinham, talvez fosse o relacionamento deles com Deus ou a liderança que eles tinham, a autoridade que eles tinham. E eles ficaram com inveja do que eles tinham. Mas ouça, Deus deu a eles o que eles queriam. Mas ele enviou uma doença que se espalhou entre eles. Às vezes Deus nos dará o que nós queremos só para nos provar que ainda não estamos prontos para aquilo. Sabe, eu fiquei querendo que o meu ministério crescesse muito tempo enquanto ainda era pequeno. Sabe, eu ministrava para 25 pessoas na minha sala, toda terça à noite, e eu não era paga para isso. Eu saí de um emprego de tempo integral para ir para o ministério. E sabe, eu tinha um sonho, uma visão, mas era tudo o que eu tinha. Bem, sabe, é desafiador ficar firme neste tipo de coisa, sabe? Quando você não consegue enxergar nada no natural. Mas continue fazendo. E pouco a pouco nós crescemos. Então, quando chegou a hora de sair daquela situação, eu acabei indo trabalhar numa igreja. Eles me pediram para liderar uma reunião de mulheres e isso se tornou muito grande. Então, Deus me pediu para sair e ir para o norte, sul, leste, oeste, e assim tudo vem em estágios e degraus. Ninguém vai simplesmente ter um sonho de Deus sobre algo a se fazer em sua vida e no dia seguinte cairá da cama e fará aquilo. Deus nos mostra o fim desde o princípio, às vezes, e não entendemos que ainda precisamos passar pelo meio. Pense nisso. Há um começo para tudo e há um fim, mas também um meio. Digamos que você precise perder 50 quilos. Bem, isso não é tão fácil para você começar. Qualquer um pode começar uma dieta domingo depois do jantar. Mas o que acontece quando chega a terça-feira, meio-dia, e você está extremamente faminto? Bem, é aí que esta disciplina tem que entrar e você tem que estar disposto a sofrer um pouco, entendendo que se você continuar fazendo aquilo que é certo, então você obterá um bom resultado pouco a pouco. Agora, eu sei que algumas pessoas têm situações físicas ruins, talvez questões médicas que estejam acontecendo, que as impedem de conseguir perder peso, mas eu estou falando de situações normais em que as pessoas não cuidam de si mesmas. Você pode aplicar isso na questão financeira. Quantas pessoas que estão endividadas e elas clamam a Deus por um milagre financeiro? Bem, peça a Deus um milagre, Ele pode te dar um emprego. Ou peça por um milagre e Ele pode te dar um segundo emprego por um tempo. Peça a Deus um milagre e Ele pode te mostrar 10 situações onde você não precisa mais gastar dinheiro. Sempre que nós oramos, Deus nos ouve e responde a nossa oração, mas Ele nem sempre faz isso de uma maneira milagrosa, sabe? Muitas vezes Deus vai nos mostrar algo que precisamos fazer ou parar de fazer, se quisermos ter o resultado que dizemos que queremos. Você pode dizer, bem, eu estou confiando em Deus e estou orando sobre isso. Deixe-me perguntar, você está com raiva de alguém? E você pode pensar, Joyce, não basta falar apenas de disciplina e domínio próprio, será que nós temos que falar de perdão também? Sim, porque quer saber? Acredito que há literalmente milhões de orações que ficam sem respostas, simplesmente porque as pessoas têm falta de perdão em seus corações, ao mesmo tempo que estão orando e pedindo a Deus para fazer algo grande em suas vidas. Marcos 11, versos 24 e 25, portanto, eu te digo, tudo aquilo que você pedir em oração, creia que você já recebeu e te será dado. Eu amo a tradução que diz, acredite que você recebeu e você vai receber. Bem, aqui não diz o quanto vai demorar para você receber isso.
Às vezes temos que permanecer na fé por muito tempo e não desistir nem esmorecer, e isso requer disciplina. E, eventualmente, recebemos. Sabe, Deus me chamou para fazer o que estou fazendo há 46 anos, mas não comecei no dia seguinte. Eu dediquei 5 anos naqueles pequenos estudos bíblicos, dediquei 5 anos trabalhando para outras pessoas. Sempre digo às pessoas, você não está apto a exercer autoridade se não sabe estar debaixo de autoridade. E aqueles 5 anos que trabalhei para outras pessoas, eu nem sempre gostava do que me pediam para fazer. E eu nem sempre sentia que eu recebia o reconhecimento ou o salário que eu merecia, sabe? E talvez tudo isso foi Deus também, porque Ele queria que eu passasse por situações onde eu precisasse aprender a ter uma boa atitude durante tudo, ainda que eu não estivesse recebendo o que eu queria. E talvez Ele quisesse provar na minha vida que eu não estava apenas ministrando por causa do dinheiro que eu ganhava, mas estava fazendo isso por causa do amor por Ele e pela minha obediência a Ele. Então, eu fiquei todo esse tempo orando por coisas maiores e elas estavam a caminho, mas tive que esperá-las. E uma das coisas que tive que aprender foi o que a Bíblia diz a seguir. E sempre que você estiver orando, perdoe. Se você tem algo contra alguém, qualquer coisa, sabe, na economia de Deus, você não deve ficar bravo nem com o governo. Nós temos que perdoar qualquer coisa. Qualquer coisa que tivermos contra qualquer pessoa, precisamos entregar isso para Deus e confiar nele para ser o nosso vingador. E eu acredito que há mais territórios tomados na vida dos crentes através da falta de perdão do que em qualquer outra área que o inimigo usa contra nós, sabe? Não seja melindroso. Não se ofenda tão facilmente. E seja rápido para perdoar. Estude esta área até que você saiba o quão perigoso é para você ficar cheio de amargura e ressentimento. Deus não nos diz para perdoar as pessoas como um favor para elas. Ele nos diz isso porque é bom para nós. E, na verdade, uma das coisas que eu aprendi na vida e que faz o obedecer a Deus ser muito mais fácil é que tudo o que Ele me diz para fazer ou me mostra para fazer, isto sempre será para o meu bem. Deus não nos diz para fazer coisas difíceis só para sentar e ficar nos olhando fazer essas coisas difíceis. Mas Ele sabe que se fizermos aquilo, que se semearmos esta semente, então o resultado vai acontecer depois e nós vamos gostar muito disso. Certamente Deus está te mostrando, pelo menos uma área em sua vida, onde você pode aplicar isso. Sempre que você estiver orando, perdoe se você tiver algo contra alguém, para que o seu Pai que está no céu possa também perdoar suas falhas e suas deficiências. Tiago 2:14, do 14 ao 20, eu não vou poder compartilhar tudo por falta de tempo, mas diz, de que adianta, irmão, se alguém diz que tem fé, mas não tem as obras? A fé sozinha pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã está mal vestido e sem comida e um de vocês diz a ele, vá em paz, fique aquecido e satisfeito, sem lhe dar as coisas que ele precisa, que coisa boa é esta? Bem, quantas vezes alguém te fala sobre uma necessidade que tem e você diz, vou orar por você. Bem, isso é uma coisa boa. Mas sabe o que Deus me disse uma vez? Ele disse, pare de me pedir para fazer coisas que você poderia facilmente fazer e simplesmente não quer. Ai! Esse é um ai que se transformará em aleluia depois na vida se eu fizer o que Deus me pediu para fazer. Temos que estar sempre dispostos a dar, sempre dispostos a servir, sempre dispostos a obedecer. E então, se isso trouxe uma área em sua vida, a sua mente, sabe, para a sua mente, e você sabe que esta é uma área onde você precisa começar a usar a disciplina e o domínio próprio, então discipline-se para não continuar adiando, mas para começar hoje.
Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Obrigada por estar junto a mim hoje. E eu vou falar sobre o assunto favorito de todo mundo: disciplina e domínio próprio. Veja, você não está animado. Não desligue a sua televisão. Você precisa ouvir isso, mesmo que já seja uma pessoa disciplinada. Sabe, sempre precisamos ser refrescados em coisas que nós estamos prontos e talvez praticando bem. Ferramentas para tomar o controle. Sabe, nós temos domínio próprio. Então, uma das primeiras coisas que você tem que parar de falar é: eu não tenho domínio próprio, ou eu não sou disciplinado. O domínio próprio, ele é um dos frutos do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos Jesus, temos seu Espírito, e, portanto, o fruto do Espírito também está em nós. Mas ele vem em forma de semente e deve ser exercido para ser desenvolvido. Como a paciência, por exemplo, é um fruto do Espírito, e se você estudar essa palavra na língua original, lá diz que ela é um fruto que só cresce debaixo de provações. Bem, eu não gosto dessa definição, mas ela é bem lógica, sabe? Já que eu nunca vou aprender a ter paciência se eu não tiver que passar por situações na minha vida para exercer paciência. E nesta manhã, Dave e eu tivemos um incidente. Você já teve um incidente com quem está casado? E então ele não ouve muito bem, mas claro que ele diz que eu também não ouço bem, que eu tenho um probleminha, mas ele tem um problema bem maior.